Pastor, tá bom, e nesse caso, faço ou não faço? Se eu fizer, eu vou estar agradando a Deus? Então, por via das dúvidas, o senhor daria sua blusa? Pergunta minha esposa, a vida que eu levo. Quanto tempo que eu tenho esse sapato? Se eu sou apegado a alguma coisa? Aliás, ela fala que eu tenho que cuidar mais de mim. É verdade. Nunca me apeguei a nada. Então, eu vou falar com você uma coisa. Faça checagens, faça perguntas. Será que isso é o meu pensamento? Será que o mal me mandaria falar isso? Se eu fizer isso, eu vou estar agradando a Deus? Faça pergunta. Você vai saber se é só um pensamento ou se é a voz do Espírito Santo. Só não entendeu? Checa. Carol, faz perguntas. Será que Deus me mandaria falar isso? Isso aqui agradaria a Deus? Isso é coisa da minha cabeça? Tá dando para entender? Vocês estão anotando? O Felipe só está indo na onda da esposa. A esposa está anotando. E vai sair do YouTube aqui, ó. Cara. Qual é a pergunta agora, gente? Por que coisas ruins? Outro versículo falando do Espírito Santo. Eu acho que não precisa. Não, esse foi o suficiente? Sim. Fácil de entender? Fácil de entender. A gente ouve muitas vozes no dia a dia. Nossa mente, acusações do mal que sopra na nossa mente, nossos pensamentos devido a crenças erradas que a gente tem, que a gente não pode, que a gente não consegue. Aí você substitui por pensamentos. Você pode, que você consegue. Mas com relação a como saber se é o Espírito Santo está me falando, checa, se pergunta. Eu não sei porque eu estou insistindo nisso, Felipe. Você crê que o Espírito Santo está guiando isso aqui? Em alguma situação do seu trabalho, se você tiver que tomar alguma decisão, eu faço isso ou não? Eu não sei porque eu estou te falando isso. Estou falando com toda sinceridade. Eu não estou sentindo arrepio, nada aqui. Mas não sei porque eu estou repetindo a mesma coisa com você 2 vezes. Se pergunta, será que é o Espírito Santo está me mandando não fazer isso? Não é só no serviço, não, é na vida. Mas não sei se você está passando alguma coisa no serviço. Eu não sei. Talvez você não esteja, mas essa semana vai passar. E essa pregação foi para te proteger. Isso. Eu não sei. Não sei mesmo. Não gosto de ficar falando que Deus está falando comigo. Estou muito cuidado com isso. Mas quem sabe? Pode ser. Qual que é a pergunta agora, gente? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ah, essa é uma coisa que eu e minha esposa direto a gente discute sobre isso. A gente conversa sobre isso. A gente estava lá agora tomando café lá no hotel. Aí tinha lá uma senhora bonita, né, Vânia? Com uma criancinha deficiente, dando de comer para criança deficiente. Aí eu e minha esposa ficamos nos perguntando, e aí Deus, por quê? Como o versículo que a gente vai ler aqui agora, que os discípulos perguntaram para Jesus, por que, que o rapaz nasceu cego? Se foi o pai e a mãe que pecaram? Aí eu e Ivana ficamos nos perguntando, por quê que aquela criança nasceu daquele jeito? Por que, meu Deus? Qual a explicação? Será que a mãe fumou? Por exemplo, a minha mãe fumou na minha gravidez, se eu não me engano. Meu irmão não. Meu irmão é fortão, fisicamente falando. Eu acho que as minhas pernas é o braço do meu irmão. Sério, a minha perna é o braço do meu irmão, ele é muito forte. Se eu não me engano, minha mãe fumou na minha gravidez. Eu nasci isso aqui, sou forte só na fé. Mas, eu não sei, tem coisa que, pessoal, por exemplo, vão passar aqui um filme na cabeça de todo mundo. Você já deve ter visto reportagem assim. Um senhor com a carrocinha dele de reciclagem, acordou de madrugada, 5 da manhã, estava na calçada, no canto da calçada ali, indo reciclar, trabalhar cedo. Aí vem um bêbado de madrugada de uma festa, vai lá, atropela aquele senhor com a carrocinha dele de reciclagem, ele morre. Deixa filhos órfãos, deixa esposa sem marido. Aí a lei brasileira, aquele sujeito que estava vindo da noitada, da balada, bêbado, matou, não vai ser preso. Aí eu pergunto para vocês aqui que estão aqui, vocês estão de casa, por que Deus permite? Aí a gente tem que fazer outras perguntas, hein? Então, outras perguntas, Gabriel. Por quê? Será que aquele senhor, porque ele partiu dessa maneira, agora os filhos dele vão ter que aprender a trabalhar, vão se tornar uma pessoa importante na vida? E se ele não morresse nessa circunstância, isso não aconteceria? Porque a dor traz superação. Nesse momento que eu e minha esposa estamos recomeçando, pessoal, eu tive que vender na rua. Eu nunca tive vergonha de nada. Mas imagina um homem com 42 anos de idade recomeçando a vida. A única coisa que eu fiz a vida toda foi pregar. A minha esposa voltou a fazer unha das pessoas da mão, do pé, a fazer cabelo, porque ela era cabeleireira antes da gente pregar a palavra de Deus. Então imagina, a dor faz com que você tenha que se superar.
Será que aquele homem foi atropelado, mas ele era um cristão e estava salvo? Mas essa dor fez com que a mulher que era acomodada deixasse de ser acomodada? Eu não sei. Mas pastor, é injusto. Eu também acho que é injusto. Mas tem coisa que eu tenho que te dizer, a gente nunca vai ter resposta. Mas tem uma passagem na Bíblia que ilustra bem por que coisa ruim acontece com pessoas boas. Primeiro, pessoal, tem que falar uma coisa. Não existe ninguém bom. A senhora que está concentrada na palavra, posso falar uma coisa? Pode. A senhora não é boa. Eu não sou bom. Jesus, se eu não me engano, foi o jovem rico, chegou falando, bom mestre, elogiando Jesus. Alguém sabe o que Jesus falou? Por que você me chama de bom? Bom é Deus. Nem Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, aceitou ser chamado de quê? De bom. Então, não é falar que a gente não tem valor, a gente tem valor para Deus. Se a gente não tivesse valor para Deus, ele não mandava o Filho dele para sacrificar por nós. A gente tem valor, a gente tem que se sentir amado. A gente tem aprendido muito isso nessa etapa do nosso ministério, né, Vânia? Que a gente conheceu muito Deus de poder, de milagre, o juiz da lei, mas agora a gente está aprendendo a conhecer mais o Deus Pai. O Deus que cuida, o misericordioso, o que sara as feridas, o que abraça. Da onde que o pastor crente antigo ia chegar aqui abraçando todo mundo? Só que a gente tem que amadurecer, né? Às vezes tudo que a pessoa precisa é de um abraço. Às vezes tudo... Senhor, dá licença. Meu esposo vai trabalhar igual. Está quase acabando. Se a senhora quiser ficar mais um pouco, 15 minutos, quem sabe vale a pena? Quem sabe as últimas perguntas não vêm só a senhora? Quem sabe? Já vou terminar. Vou terminar. Então, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Está em Marcos, capítulo 10. Não, nisso aqui foi o jovem rico falando, né? Bom mestre, Jesus falou. Ninguém é bom senão o Pai que está nos céus. Né? Marcos, capítulo 10, versículo 18. Se quiserem tomar nota aqui, essa passagem do jovem rico. Marcos, capítulo 10, versículo 18. Agora, a cura do cego de nascença, João 9. João, capítulo 9. Aí, eu tenho uma boa notícia para te falar. Quem sabe você que é uma pessoa honesta, uma pessoa que procura fazer o que é correto, está passando alguma situação injusta. Por quê? Aí, entre aspas, por que está acontecendo isso de ruim com você, que é uma pessoa boa? Entendendo que ninguém é bom, mas a gente tem valor para Deus. Por isso que Deus mandou o Filho dele para ser morto para nos salvar. Mas, se lembre, que só um é bom, o Pai que está no céu. Mas, aqui, em João 9,3, diz assim, para a gente passar para outra aqui, a dona tem que sair, eu quero alimentá-lo com as últimas aqui. Resposta, João 9, o que eu falei, gente? João 9. 3? Vamos lá. João 9. Ao passar, viu um homem cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, não foi nem ele quem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Olha só, gente. Então, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Lembra, ninguém é bom. Até a passagem está o quê? Do jovem rico, Marcos 10, 18. Jesus falou isso com ele. Mas entendendo que uma pessoa que é honesta, que faz o que é correto, está acontecendo alguma coisa ruim com ela, que é injusto acontecer. Pode ser que seja para Deus se manifestar e fazer justiça. Para Jesus nos salvar, ele não teve que sofrer injustiça? Jesus era bom, não considerou ser chamado de bom, mas ele era. Mas ele sofreu a maior das injustiças. Mas era necessário. Às vezes a gente tem que passar certas coisas para o poder de Deus se manifestar. O pessoal fala para vocês uma coisa? Se o Espírito Santo, eu tenho certeza, tá? Que foi o Espírito Santo que me fez tomar a decisão que agora em setembro vai completar 2 anos que a gente tomou. Se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei, eu e Wanda não tínhamos mudado em muita coisa. E estamos mudando. O equilíbrio emocional meu hoje é outro. Eu era muito destemperado, eu era muito duro. Eu era, mesmo como pastor. E eu tive que me quebrantar.
vê que eu não sou nada. E a humilhação faz você ficar pianinho. Aí a gente vê que a gente não é nada. A gente precisa passar certas coisas. Então, às vezes, Deus permite que a pessoa boa, entre aspas, sofra alguma coisa para o poder dele se manifestar. Porque a pessoa não vai ter para o que apelar. Só para o poder de Deus. É a penúltima já? Sim. Qual é o número? Foi. Qual que é a pergunta? Vai dar tempo, senhora. Como não me preocupar com o que falam sobre mim? Ah, pessoal, numa época de redes sociais, que as pessoas, às vezes, porque não foram aceitas na rede social, tem gente que tira a própria vida. Outro dia eu estava conversando sobre isso com minha esposa falou, Cleiton, mas essa pergunta não é muito importante. Eu falei assim, o quê? Nos dias de hoje de rede social? Que as pessoas não querem ser canceladas, né? Essa linguagem, Gabriel? Bloqueada. Serem bloqueadas. Ah, me bloqueou, me cancelou. Sabe como que o meu canal no YouTube é? Quando eu estou fazendo essa aula com vocês aqui, estava com 418 inscritos. Eu estou lutando pelos 500. É assim, ó. Aí tem semana que cresce alguns, aí daqui a pouco cai outros. Direto eu sou cancelado, porque eu falo coisas que tem gente que não gosta. Mas eu decidi o que eu tenho que fazer nessa nova etapa. Eu tenho que fazer o que eu creio que Deus quer que eu faça. Que o Cleiton faça. Outros pastores eu não sei. Olha esse vídeo, pessoal. 10 perguntas que os pastores não respondem. Tem pastor que não vai gostar de ver esse vídeo. Com certeza. E o que eu posso fazer? Eu estou pautado na palavra. Eu falei agora há pouco, não é obrigado a devolver dízimo, mas o princípio da generosidade continua. E eu preciso mais do que nunca de doações. Mas eu tenho que falar a verdade. Ou eu confio nisso aqui, ou eu não confio. Ou eu confio na generosidade das pessoas, ou eu não confio. Então, como é que é, gente? Como não me preocupar com o que os outros falam? Abre em Jeremias 24. Antigo Testamento. É a penúltima, você é rápido, tá aqui. Jeremias 24. Aí quando algum jovem da família da senhora, ó, ficar preocupado com o que estão falando dele ou dela, algum jovem, a senhora vai com essa passagem e fala para a pessoa, mas só não recebeu a folha, não? Ah, ela está escrevendo para a senhora? Não, aí eu punha Ela não pegou, na não. Bíblia. Gente, então tá bom. É Jeremias o que eu pedi? 24. É a penúltima, dona. Fica aí. Vai que a senhora no final também tem como doar algo para nos ajudar a voltar. Até a maquininha de cartão de crédito eu trouxe. E o marido da Isabel agora vai escandalizar. Eu vou voltar de jegue? Eu vou voltar de camelo? Como é que fala? Pode trazer até o três maquininhos, porque os cartões de eu quebrei tudo. Aí tem dinheiro guardado na... Tem dinheiro. Jeremias 24. Jeremias 24, a penúltima, hein, gente? Eu vou ser bem objetivo, que a dona ali é Jeremias 24, versículo 11 ao 13, diz assim, vou ser bem objetivo, que isso aqui não tem muito o que falar, sobre preocupar com o que os outros falam sobre a gente, versículo 11 em diante. Tá certo isso? Essa Bíblia é diferente, ou eu errei? Não tem 11, não tem. Não tem, moço. Isaías. Não tô vendo. Nem Isaías. Não tem, não. Ah, não tem, mano? É o 10. Não tem. É o 10. Vai até o 8 nessa Bíblia aqui. É o 10, amor. Jeremias. Não é 29, gente? Vai em 29. Jeremias 29. O Gabriel viu minhas anotações aqui, ele viu como é que é fácil entender. É 11, né? Jeremias 11, 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de desgraça, para vos dar o fim que desejais. Olha só. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz Deus, o Senhor, através do profeta Jeremias. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que o quê? Esperais. Que esperais ou desejais.
Pessoal, eu não preciso me preocupar com a opinião de ninguém. Eu só tenho que me preocupar com a opinião de Deus, daqueles que eu amo e que me amam, que fazem parte de fato da minha vida. Amém? Amém. O que importa é isso, o que Deus pensa de mim. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Aponta para vocês aqui, vocês que estão aqui, você em casa. Aí, Gabriel, aponta para você, ó, faz uma afirmação aí. Eu sou filho, amado, de Deus. Eu sou imagem, e criatura, de Deus. Imagem, e semelhança, de Deus. Amém? Acabou. Não importa o que os outros pensarem de você. E a última, que ela tem um compromisso de 18 horas, e para não ficar longo também o vídeo. Qual que é a última? Qual segredo para cumprir o meu propósito? Então não é a última. Então é a penúltima. A última é para vocês me ajudarem, por isso que eu botei de propósito. Vamos lá. A penúltima é qual? Qual o segredo? Segredo para cumprir o meu propósito. Tá. Romanos 12, 2. Qual o segredo? E numa época que se fala tanto de cumprir propósitos, eu sou um coach formado, um treinador pessoal, né, uma formação que eu fiz para ser um pastor melhor, para atender melhor as pessoas, na área comportamental também, e se fala muito hoje em dia de cumprir propósito, cumprir o objetivo de vida, né, as velhas perguntas, né? Por que eu vim ao mundo? Por que eu existo? Como cumprir o meu propósito? Qual o segredo para cumprir o meu propósito? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim, simples, o apóstolo Paulo dando a receita. Não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século, dependendo da tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que ter uma metanoia, uma transformação de mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então o apóstolo Paulo ensina o segredo. Quer cumprir o seu propósito, pessoal? O meu propósito é cumprir a vontade de Deus para a minha vida, para a vida do Felipe, para a vida da Carol, para a vida da Dona Fátima, da Wanda, da Neuza, de todo mundo que está aqui, do Gabriel. Como cumprir meu propósito de vida? O seu propósito de vida, pessoal, geralmente tem a ver com o seu sofrimento. Como assim, pastor? Olha o que eu vou ensinar aqui nessa tarde e não sei quanto que a pessoa vai me ver. O meu propósito de vida, do Cleiton, é pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas. Mas por quê? Eu fui abusado com 9 anos de idade. Com 10, meus pais se separaram. Aí de 10 a 14, eu me tornei um pequeno delinquente. Cometi pequenos furtos. Entrei em depressão, tentei suicídio, me viciei na pornografia. Enfim. Aí eu contraí com 18 anos uma doença incurável. Você quer mais sofrimento numa pessoa só? Então, eu entendo quem sofre. Eu já sofri de tudo na vida. Então, qual é o meu propósito do Cleiton? O meu propósito geralmente está relacionado com o meu sofrimento. Vamos supor que o Gabriel um dia foi viciado nas drogas e venceu. Provavelmente o propósito de vida dele vai estar relacionado a esse sofrimento que ele passou. Vai abrir uma clínica para recuperar jovens, porque ele passou por isso e venceu. E ele não quer ter isso como meio de vida, para ganhar dinheiro. Mas, naturalmente, ele pode ter uma ONG para receber doações para ajudar jovens. Ele pode ter um salário por isso. Naturalmente, ele pode viver disso. Mas o objetivo dele central vai ser ajudar jovens que enfrentam o problema que ele venceu. Vamos supor, por exemplo, eu tenho um caso de uma advogada. Eu fui pastor dela em Juiz de Fora. E ela foi cliente minha de processo de coaching. Essa advogada, ela se tornou advogada, sabe por quê? Porque o pai dela foi preso, a família dela não tinha recursos para pagar um advogado. Aí ela, naquela época, pensou, eu quero ser uma advogada. Eu, claro que vou querer receber por isso, mas vou querer ajudar famílias como a nossa agora está passando por isso. A gente não tem como pagar um advogado. Aí o pai foi preso. O propósito, filho, dela, ela é uma advogada hoje, teve a ver com a dor que ela passou vendo o pai preso.
Estão pegando, gente? Geralmente o meu propósito de vida tem a ver com alguma coisa que eu sofri na vida. Só está entendendo? Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia? José, vendido pelos irmãos como escravo. Movidos por inveja, porque ele dava o melhor para o pai ali, e por causa dessa inveja venderam ele como escravo. Injustiça. Justiça, injustiça. Aí foi escravo, mas destacava em todo lugar. Como escravo, destacou, foi líder dos escravos, foi preso injustamente, destacou entre os presos. Onde ele estava, ele fazia diferença. Aí depois Deus coloca ele o segundo homem mais poderoso do planeta na época, que o homem mais poderoso do planeta na época era o faraó. E ele era o segundo, o governador do Egito. Ele sabia o que era injustiça, então ele sabia julgar as coisas com justiça. Porque ele sofreu injustiça. Ele sabia tratar escravos, que querendo ou não, tinha os escravos na época, porque ele foi escravo. Então podia citar aqui, né? Davi. Por que Deus colocou ele como rei? Por que o propósito dele foi ser o rei de Israel? O pai dele desprezava ele, mas ele cuidava de amor. Ele enfrentou urso, enfrentou leão para defender a ovelha do pai, animais. Ele enfrentou outros animais com risco de perder a própria vida para cuidar de animal, que era um do pai que desprezava ele. Eu imagino, dona Fátima, e quem está em casa, que Deus olhava para Davi e pensava assim, se esse menino coloca a vida dele em risco para cuidar de ovelha do pai que não está nem aí para ele, se eu botar o meu povo para ele defender, ele vai dar o quê? A vida. O propósito de vida de Davi tinha relação direta com o comportamento dele na infância. Vocês estão pegando? O meu propósito tem relação com o meu sofrimento. Pode ter certeza, gente. Poderia citar mais exemplos aqui. Você vê, o Silvio Santos dizem que ele era camelô, não sei. E um camelô tem que saber comunicar. Pô, ele é considerado o melhor comunicador de todos os tempos da televisão brasileira. Faz sentido? Então é isso. E a última? Pastor deve ter salário? Ei, você que está em casa, pastor deve ter salário? Eu já vou falar o seguinte. Um psicólogo que é necessário para ajudar as pessoas, ainda mais hoje em dia, que mais a gente ouve é pessoas que estão com uma saúde mental deteriorada, uma saúde mental comprometida. A gente estava vendo agora há pouco no hotel, né, Wanda? Matéria de atletas olímpicos que precisam de tratar da saúde mental, que quando perde fica abalado, né? Não é isso? Que tem que estar com um estado emocional bom para poder vencer as provas, enfim. Um psicólogo, o que você acha? Deve ter salário? O trabalho dele é importante? Um psiquiatra, deve ter salário? Um advogado, deve ter salário? Um médico que salva vidas deve ter salário? Um policial, um bombeiro que é tão respeitado pela sociedade deve ter salário? Só que o bombeiro pode salvar uma pessoa num tempo de um incêndio, de um afogamento. Só que aquela pessoa vai morrer um dia. Aí o pastor pode salvar a pessoa não de morrer fisicamente, mas da morte eterna. Porque um dia você vai morrer. E se o bombeiro deve ter um salário, um policial deve ter um salário, um médico deve ter um salário, e podem salvar a sua vida uma vez, mas um dia você vai sair desse mundo. E está escrito na Bíblia, inclusive, eu não tomei nota desse versículo aqui, que os pastores devem zelar pela alma das pessoas. Então eu tomei nota de alguns versículos muito claros sobre isso. Pastor deve ter salário? Vamos lá. 1 Coríntios 9, 11 ao 14. 1 Coríntios 9, 11. A maquininha já está pronta ali, viu, gente? Eu não tenho nem centavo. 1 Coríntios 9, 11. Olha, já que eu já lavei o patrão, já está no pagamento. Não é quinta-feira, para ter que pôr a conta agora. 1 Coríntios 9, 11. Não, pessoal, não estou brincando aqui para descontrair, mas o assunto é sério. Mas sabia que é sério? Porque há um preconceito. Pastor é mal recebido em toda parte por causa de maus exemplos. 1 Coríntios 9, 11.
Graça, Novo Testamento. Olha só, gente, olha como que, dona, só está alimentando. Olha, eu ganharia meu domingo aqui hoje, eu sei que a família da Neuza está colocando força, eu sei que o Felipe está prestando atenção, até o senhor está prestando Ali atenção. também pode estar mesmo. Mas essa senhora aqui, eu tô vendo que só está comendo. E eu vou falar só uma coisa, olha só que versículo simples, olha que versículo objetivo. Ali também é tudo família da Isabel. Tudo família também? É irmão. Então a gente tem em casa. Presta atenção. Pessoal, está escrito assim, o apóstolo Paulo falando. Se nós semeamos entre vós as coisas espirituais. Paulo estava falando de quem? Nós. Ele era um pastor da época. Se nós semeamos ou plantamos entre vós, as pessoas, as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós as coisas o quê? Ó, vocês não querem falar o porquê? Materiais? Paulo falou assim, ó. Se nós plantamos entre vós as coisas espirituais, será muito colhermos de vós as coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, quanto mais nós. Está entendendo, Gabriel? Se o psicólogo ganha salário, o psiquiatra, o advogado, o bombeiro, o policial, o médico, que cuidam de vidas. Paulo está falando isso. Ó, se nós semeamos entre vós as coisas espirituais, as mais importantes, será que é muito colhermos de vós as coisas materiais? Se outros profissionais, que eu disse aqui a importância deles, participam desse direito sobre as pessoas, de receber honorário? Por que não é justo o pastor receber? Quanto mais nós. Aí ele fala, porém não temos usado desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Paulo disse isso porque ele construía tendas. Paulo tinha um trabalho, mas ele também recebia doações. Vamos a outro texto aqui? Vamos lá. Está terminando, hein, dona? Gálatas 6:6. Esse aqui é mais objetivo ainda. Esse aqui eu posso encerrar por aqui, não precisava nem falar outro. Gálatas 6:6. Esse aqui é cristalino com a água limpa que a gente toma. Gálatas 6:6. Esse aqui está sendo proveitoso, gente? Ou está sendo cansativo? Seja sincero, Felipe. Gálatas 6:6. Esse aqui não tem como ser mais claro, não. Ó, presta atenção no que está escrito. Mas o que está sendo instruído ou educado, vamos dizer assim, ou ensinado na palavra, vocês que estão sendo instruídos na palavra de Deus, olha só, reparta todos os seus bens com aquele que instrui. É difícil de entender isso, Gabriel? Não. Você de casa, é difícil entender isso? Tem alguma dupla interpretação? Isso aqui precisa você ler o que está antes e depois? É bom, pode ler em casa. É um versículo isolado que eu estou lendo. É só um. Por causa do tempo, não sei nem quanto tempo de gravação já tem. Pode ler o contexto. Paulo estava falando de auxílio mútuo, de uns ajudarem os outros. Esse é o contexto dessa passagem. Mas olha o que ele fala de quem prega a palavra. Mas o que está sendo instruído na palavra, ensinado na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que te instrui. Mas lembrando, gente, voltando na palavra do dízimo e oferta no Novo Testamento, é obrigado? Não. Tudo tem que ser com alegria, por amor, por agradecimento, dentro das condições. Estão compreendendo? Sem exageros. Eu nunca esqueço, e eu falei comigo mesmo que eu ia citar isso aqui na aula de hoje. No dia que a Isabel falou comigo assim no grupo, eu tenho um grupo que eu mando o que a gente está para fazer na igreja, os próximos passos e as doações que eu vou precisar. E a Isabel, que está aqui, que cedeu a casa para a gente dar essa aula aqui hoje, em Uberlândia, ela falou um dia assim, ela vai lembrar, pastor Cleiton, eu queria tanto ajudar, mas não sobra dinheiro para nada. Aí eu me lembrei dos anos que ela é dizimista. É ofertante. Isso me revolta, pessoal. Que os pastores têm que falar para as ovelhas o seguinte, não basta ser dizimista ofertante. A gente precisa criar meios para o dinheiro render, para fazer mais dinheiro. A gente tem que ser verdadeiro com as pessoas. E no dia que ela falou isso, aquilo ficou dentro de mim. Eu tenho procurado dar o meu melhor, não somente para ela, mas a irmã, a filha, agora,
e os demais da família aqui, todos que eu mentorio, que eu auxilio, mesmo que à distância. Eu tenho procurado dar o meu melhor, instruir na palavra e dar dicas também em outros âmbitos. Então entenda isso. Como, por exemplo, também no âmbito profissional, agora que eu tenho essa formação como treinador pessoal, eu tenho procurado ensinar as pessoas, além da Bíblia também, no que diz respeito ao dia a dia, como que elas podem progredir. Então entenda, está muito claro aqui. Aí eu deixo a pergunta para vocês aí, para quem está aqui. Vocês acham que um bom pastor que eu digo que é esforçado, que dedica a vida pelas pessoas, ele deve também ser sustentado? Sim, com certeza. Eu, atualmente, o dinheiro das doações que a gente recebe, minha esposa, Deus e as pessoas que eu presto conta aqui são testemunhas. Não está dando para fazer o que a gente precisa. O local lá a gente está equipando aos poucos. A gente veio aqui hoje pela fé, através de promoção do aplicativo, que eu não vou fazer propaganda aqui, que não vou ganhar nada para isso, para a gente vir para cá. E de fato, não estou falando isso aqui para apelação, para tirar oferta aqui no final, nada disso. Mas se você quer nos ajudar no começo de trabalho, que a gente presta contas de cada entrada que tem. Tem um escritório de contabilidade que presta conta para mim, para a Receita Federal, mês após mês, do que a gente está fazendo com as doações, ofertas e dízimos, que pode ser tema de uma outra aula, que é diferente, doação, de oferta, de dízimo. Aliás, tem um vídeo meu no canal, eu vou deixar nos cards, que ensina sobre isso, a diferença das três coisas. Eu vou encerrar a transmissão por aqui, e espero que essa aula de hoje tenha te ajudado. O PDF das perguntas vai estar abaixo para você imprimir e transformar em tarefa. E os versículos a gente citou aqui. Aí é contigo, é do seu interesse aprender. E sempre procure entender o seguinte: se o seu pastor da denominação que você frequenta quer te ajudar, ele não vai ter medo de responder perguntas como essas 10 que eu quis trazer aqui para Uberlândia. E estou deixando à disposição de vocês. Nós precisamos ensinar as pessoas a verdade, o que está na Bíblia, só isso. Sem medo. E o meu interesse aqui não foi desqualificar pastor nenhum, eu estou aprendendo a cada dia. Eu sou muito limitado na Bíblia, eu tenho estudado a Bíblia mais do que nunca, eu estou falando isso aqui com toda sinceridade. Eu estou mergulhando mais do que nunca na Bíblia. Há quantos anos que eu prego a palavra de Deus, mas sinceramente, eu sou muito raso. Mas eu tenho procurado aprender todo dia mais e mais, para ensinar as pessoas o mais próximo possível das verdades bíblicas. Então, o interesse desse vídeo... Já parou.